Bom, primeiro, boas-vindas, né, a quem esteja me ouvindo e que possa, talvez por algum motivo, se inspirar ou ter algum tipo de ideia a partir da minha fala. Estarei sempre à disposição para dialogar e trocar ideias, porque realmente o que eu vou tentar dizer é aquilo que meu currículo não fala, mas que de verdade pode fazer a diferença. Bom, eu queria contar um pouquinho sobre a minha trajetória de vida, pessoal e profissional e acadêmica, porque eu acho que isso pode contribuir para quem estiver ouvindo. Então, assim, eu sempre fui um menino, né, que até os 5 anos de idade eu não sabia falar a língua portuguesa, né. Foi engraçado porque, ao não saber falar a língua portuguesa, mas era uma criança como outra qualquer, eu fui jogar bola na rua e, após retornar à minha casa, antes de retornar à minha casa, aliás, eu passei na casa de um colega e nessa casa, na verdade, tinha uma senhora que estranhou muitíssimo, né, a minha não compreensão da língua portuguesa. E ela, na oportunidade, falou um palavrão e fez com que eu gravasse o palavrão. E quando eu cheguei em casa, eu falei, reproduzi o mesmo palavrão. Minha mãe ficou muito chateada e me proibiu, né, de ficar um tempo na rua. Mas é algo bem engraçado aí na minha trajetória, né? Agora, essa passagem linguística, na verdade, eu acho que tem a ver, né, com a minha descendência japonesa. Meu pai é japonês, já veio adulto para o Brasil em 1959, aos 18 anos de idade. A minha mãe já era nascida no Brasil, mas também descendente. E como eu era o filho mais velho, né, então eles tinham uma expectativa de uma educação japonesa, com valores, princípios, linguagem japonesa, né? Isso teve um lado extremamente positivo, mas também trouxe alguns desafios. Um desses desafios foi que eu não conseguia, na verdade, escrever, né? Então, quando eu entrei na escola aos 8 anos de idade, eu não sabia escrever meu nome, o que para a idade não era esperado, né? Então, eu tive que aprender muito rapidamente a língua portuguesa, a falada e a escrita. E isso para mim gerou uma dificuldade bastante grande, né? Tanto é que até, vamos dizer assim, a adolescência, início da vida adulta, eu tinha dificuldade com a língua portuguesa, né? Eu acho que é algo que vale a pena contar, porque a linguagem, né, o idioma, a fala, ela tem relação com uma série de outros fatores, né? Entre eles, por exemplo, tem a ver com a cultura, né? E na família japonesa, aquelas mais antigas, vamos dizer assim, ir bem na escola não era algo meritório, né? Era algo esperado. Então, assim, tirava muitas notas altas, mas meu pai e minha mãe simplesmente falaram, não fez mais nada que obrigação, simplesmente continue. E os meus amigos admirados, né, com esse desempenho. E eu falei, não, para mim é obrigação, né? Ainda mais sendo o filho mais velho, eu tinha essa questão de ter um desempenho elevado, né? Perante a escola, né, e a minha formação. Então essa trajetória, né, assim, me formou muito, né? Então eu vivi essa dualidade entre ter uma família de origem japonesa e viver no Brasil com uma cultura que entrava muitas vezes em confronto, né? Hoje isso já está bem equacionado, mas naquele momento me trazia bastante angústia, né? Muitos questionamentos, porque eu não sabia exatamente como eu deveria me comportar, mais para o lado japonês, mais para o lado brasileiro. Isso faz parte da minha história, minha trajetória. Agora, que realmente aí já ingressando em coisas que me parecem importantes, como eu sempre fui um bom aluno, com boas notas, e eu sempre estava adiantado, por exemplo, na matemática, né? Então eu sempre estava sempre um passo à frente. E eu me lembro, numa das aulas, uma professora chegando até a minha, né, onde eu estava ali na carteira e falando, e eu não estava fazendo nada, estava de braço cruzado, quietinho. E ela falou, olha, você já terminou o exercício? Eu falei, já. Ela falou, então aproveita e faz já o próximo capítulo, né? Já tenta começar lá os exercícios do próximo capítulo. E aí eu disse para ela, não, mas eu já fiz o exercício do próximo capítulo. Ela falou, não, então não tem problema, então já faz do próximo capítulo. Aí eu falei para ela, não, eu também já fiz do próximo capítulo. Aí a professora, nessa altura, falou, deixa eu entender bem, você
fez todos os exercícios do livro? Eu falei: sim, fiz todos os exercícios. Você não teve nenhuma dúvida? Nenhuma dúvida. E naquele momento a professora ficou muito impressionada e ela falou: você não gostaria de ajudar os seus amigos, seus colegas que estão tendo dificuldade com matemática? Eu falei: mas professora, eu sou um menino de 11 anos de idade, o que que eu posso fazer? Ela falou: olha, eu reservo uma sala e você dá aula para os seus colegas. E essa foi uma experiência para mim muito forte, porque já havia talvez alguma tendência para que eu me tornasse professor, né? E eu sou professor profissionalmente falando há 23 anos, mas naquela oportunidade eu era um menino querendo ajudar os colegas e o fato marcante, né? E isso determinou, vamos dizer assim, as minhas escolhas futuras, porque eu tinha lá nesse grupo, né, de colegas da turma, uma menina chamada Renata, e a Renata era uma menina muito dedicada, muito inteligente, mas sempre não ia bem em matemática. E eu, né, na medida do que eu pude fazer, explicar, né, acolhê-la, eu percebi que, claro, né, e assim, aquilo foi uma descoberta grande para mim, que o grande problema daqueles colegas jamais foi a matemática, né? Era alguma frustração, era algum receio, era alguma coisa que impedia com que eles pudessem desenvolver o seu raciocínio matemático e aprender matemática. Então, o trabalho que eu fiz essencial ali com os meus colegas foi um trabalho de acolhimento, de verdade, né, sinceridade. Então, eu falei: olha, vocês podem dizer para o professor que sabem, mas para mim, falem a verdade. O que vocês não souberem, pode falar abertamente. A partir disso, a gente vai conseguir trabalhar. Mas o caso da Renata é que ela, sim, ela foi sincera que ela não sabia. A gente pegou e eu fui dando sugestões do que ela deveria fazer e fui corrigindo e trabalhando com ela. O fato é que, mais ou menos 2 meses depois dessas interações, é, ela, ela tira uma nota 9,5 na prova e ela sabia o meio ponto que ela errou, então ela poderia ter tirado 10 e ela nunca tinha um desempenho tão alto em matemática. E na oportunidade, a dona Geni, que é mãe da Renata, foi com ela até a minha casa agradecer meus pais e me agradecer por esse resultado. E aquilo marcou demais, porque eu falei: eu não fiz quase nada. E eu falei: mas puxa vida, isso faz sentido na vida de uma pessoa, ou seja, buscar contribuir na vida da pessoa nem sempre é tão difícil, né? É preciso ter vontade, é preciso fazer algo, e aquilo marcou bastante a minha trajetória. Então, essa posição, né, marcou, porque depois eu continuei, né, a aula, ser professor, a docência, sempre fez parte, então, dessa minha vida, desde então, desde os 11 anos de idade, né? Eu evitei, é bom dizer, né, eu evitei bastante a carreira docente, o trabalho como professor, porque o nosso país, né, lamentavelmente, não tem valorizado, não valoriza os nossos professores, né? Então, eu também tinha ciência disso, então por isso eu evitei, por mais que eu percebesse a importância de que conseguiria, talvez, exercer essa função né, com qualidade, com vontade, com vocação, né, utilizando vocação, eu sabia que aquilo era algo que ia me desafiar a vida toda e que era uma das profissões mais difíceis e desafiadoras a exercer aqui no Brasil. Bom, aí, outra questão que também ocorre na infância, vai influenciar toda a minha carreira e trajetória, é que eu, como qualquer garoto daquele momento, né, eu brincava na rua, né, brincava de bola, andava de bicicleta, jogava bolinha de gude, usava peão, né, essas já são peças de museu nesse momento, mas naquele período da infância eu fazia isso. E algo que me agradava muito era empinar pipa, então eu ficava empinando pipa. E meu pai, né, tinha um comércio na região da Vila Maria Alta, né, que é a zona norte de São Paulo, e eu tive né, assim, eu ia com meu pai, mas ia como qualquer criança, né, brincando, né? Então, lá pelos meus 10 anos, 9, 10 anos de idade, eu estava empinando uma pipa e, de repente, né, eu tinha preparado algumas pipas a mais, porque vinham, né, outros, cortavam, então caía, você tinha que colocar outro no alto. Então, eu coloquei lá numa caixinha de papelão 3, 4 pipas adicionais, eu estava lá brincando, e de repente chega um menino
e perguntou para mim: quanto custa essa pipa? Eu disse: olha, não, eu não estou vendendo, essas pipas eu vou usar, são minhas. Ele falou: não, mas pode falar o preço que eu compro. Eu falei: não, mas eu não estou vendendo. Aí ele falou: não, me fala um preço, vai, me diz qual que é o preço dessas pipas. E na época eu sabia qual era o preço, sei lá, era algo em torno de 25 centavos, né? E eu falei: eu vou dar um preço para ele ir embora, né, parar de me encher o saco. E eu falei: olha, R$ 1 cada pipa. Aí ele falou: me dá as três. Então, aquele momento, né, eu falei: mas que coisa estranha, né? Ele poderia ter ido lá aqui na loja ao lado, 25 centavos, pagou aqui R$ 3, né? E esse dinheiro eu posso comprar muitas outras pipas, né? Eu posso comprar 12 pipas, né? E aquilo ficou na minha cabeça, e no dia seguinte eu levei mais pipas. E esse garoto voltou e quis levar aquelas pipas e me pagou R$ 1, né? E aquilo ficou marcado. Eu falei: nossa, que interessante, é engraçado isso, né? Então eu comecei a ideia de comprar e revender. Eu sei que essa atividade começou a dar tão certo, e eu sempre fazia isso durante as férias escolares, e à noite, né, mais já quase para o final dessa, né, do meio para o final das férias, eu pedi para o meu pai, falei: pai, eu preciso ter uma conversa séria com você. Tinha 10 anos de idade. Aí meu pai falou: mas o que será que uma criança de 10 anos tem de tão sério para falar comigo num jantar? E aí eu falei: pai, é o seguinte, né? Eu estou fazendo, né? Estou brincando lá de pipa, estou vendendo pipa, mas eu preciso do seu apoio. Aí ele falou: e o que você precisa, filho? Então, eu estou com algum dinheiro aqui, mas eu precisaria comprar um material, né? E se comprar na loja aqui ao lado é mais caro. Se comprar ali na 25 de Março, que é uma região de comércio popular em São Paulo, vai sair mais barato. Será que você poderia comprar, por favor, essa matéria-prima para mim, para que eu possa fazer, né, as pipas e para revender? Aí ele olhou para mim, deu uma risada, falou: claro, meu filho. E daí ele foi a 25, comprou a vareta, o papel de seda para fazer lá as pipas, me entregou. Eu fiquei feliz da vida, fiz um monte de pipas. E também eu não me esqueço, porque no final das férias eu ganhei tanto dinheiro, fiz tanto movimento, vamos dizer assim, que eu, sei lá, ganhei mais de R$ 100, né, moedas atuais, bem mais de R$ 100. E eu chamei meu pai, né, e falei: pai, eu quero te devolver. E na época, por muita insistência, eu perguntei: pai, quanto você gastou? Não, filho, não precisa. Eu falei: não, só para ter uma curiosidade, mais ou menos quanto você gastou, só para eu saber quanto vai custar cada uma. E ele soltou que havia gasto R$ 50 para comprar o material. E eu, ao final das férias, falei: pai, aqui está os R$ 50, muito obrigado. E ele falou assim: não, não, filho, não precisa devolver, isso é um presente do papai. Aí eu falei: não, pai, por favor, aceite, né? Aceite, porque para mim é uma lição, né? O fechamento de um ciclo. E como agradecimento, eu gostaria que você pudesse aceitar. E ele aceitou. Isso também marca uma trajetória. Bom, o que essas duas experiências têm em comum, né? Então, hoje eu sou professor, pesquisador, né, na área de administração, mais especificamente em empreendedorismo, né, com foco nas questões sociais. Porque um terceiro elemento também que aconteceu na infância, que também afeta, assim, né, me acompanha ao longo de toda a vida, é um pouco da indignação sobre a pobreza, a desigualdade, os problemas sociais. Eu nunca aceitei ou concordei desde muito cedo, né? Desde da mais tenra idade, 4, 5 anos de idade que eu tenho memória, né? Eu nunca consegui entender e aceitar, né, que pessoas não tivessem acesso à comida, que não pudessem ter uma roupa decente, não tivessem uma moradia e assim por diante. Então isso realmente acompanhou aí toda a minha trajetória de vida, né? Então esses três elementos, né? Ter dado uma aula de matemática, ter participado, né, de atividade, de fazer lá as pipas, e depois eu fui crescendo, né, porque as férias posteriores eu continuei fazendo, eu continuei ganhando mais e mais dinheiro, né, e depois até diversifiquei, porque eu comecei a ter dinheiro, comecei a querer fazer outras coisas, e daí eu comprei lá uma caixinha, né, de isopor, e comecei a fazer o geladinho, né, o gelinho, e também comecei a vender, fui pesquisar como faria isso, qual era o custo, né, do saquinho, da embalagem,
do que suco. Aí foi engraçado porque eu também, quando comecei a vender, eu usava a geladeira da casa, né, lá de casa, e eu olhei assim, a geladeira estava cheio, né, o congelador, e eu meio que eu tirei as coisas, empurrei, joguei algumas coisas fora, minha mãe ficou muito brava. E eu falei, mãe, mas isso é um trabalho da escola, né? E como ela sempre apoiou, né, a educação, que eu pudesse estudar, falou, não, então tudo bem, filho, pode continuar a usar aqui o congelador. E eu passei lá as férias inteiras fazendo, né, o geladinho. E aí eu tava, né, com uma barraquinha das pipas, eu tava ali com o geladinho, me divertindo, brincando, ganhando dinheiro, né? E um terceiro fato que aconteceu nesse período da infância é que eu tinha coleções de revistinhas, né? E na época era muito comum que crianças lessem revistas, histórias em quadrinhos. E eu tinha coleções completas, né? Assim, do Chico Bento, do Pelezinho, personagens, né? Do Maurício de Souza e Cebolinha, Mônica. Então, assim, tinha muitas revistinhas em ótima qualidade, né? Uma sequência e tal. E eu chegou uma hora que eu falei assim, mas isso aqui está tudo parado, eu vou vender, né? Vou entregar, para que que eu vou ficar com tudo isso? E aí eu cheguei, levei lá, sei lá, cerca de 500 revistinhas, uma caixa grande. Cheguei no jornaleiro e falei assim, eu gostaria que o senhor, né? O senhor quer comprar essa revistinha? Aí ele olhou a caixa, falou, quantas revistinhas tem? Eu falei, umas 500. Ele olhou, pensou. Não, tá bom, eu tenho uma oferta para te fazer, eu vou te pagar R$ 80. Eu falei, mas, moço, R$ 80? 5, 6 revistinhas vão chegar a isso, né? Umas 10 revistinhas já chega nisso. Eu tenho 500. Aí eu não me esqueço, né? O dono desse jornaleiro olhou bem para mim e disse assim: Menino, você está vendo esse espaço? Você está vendo essas pessoas? Você está vendo a luz que eu estou usando aqui? Tudo isso tem um custo. E eu preciso te dizer uma coisa: além do custo que eu tenho, eu preciso de uma coisa chamada lucro. Então, ou você pega a minha oferta, ou então, tudo bem. Eu fiquei pensando, eu falei, para que eu vou vender para ele? Eu mesmo vou vender. E realmente eu comecei a ter brincando, é uma holding, né? Uma palavra na área de negócios, que na verdade você reúne várias iniciativas, né? É brincadeira, claro, né? Então eu tinha lá vendendo pipas, vendendo gelinho, vendendo revistinha. Então ali já virou um comércio, né? Então eu usava a frente do comércio do meu pai, fazendo outros comércios, né? Meu pai vendia na época, né, frango assado, era uma rotisserie, mas eu estava ali usando um cantinho já para os meus, né, negócios, a minha experiência. Foi uma experiência muito interessante. Isso é algo que muitos educadores, né, professores, muitas vezes têm dúvida. E eu, por ter essa trajetória, eu não tenho dúvida de que a gente consegue aprender mesmo sem muita teoria. De que a gente pode aprender pela curiosidade, e de que talvez esse caminho, né, de você buscar resolver um problema, ter curiosidade e depois buscar teorias e buscar, vamos dizer, conhecimento, não é algo negativo. Pode ser até uma saída, né, inovadora para que alguém possa aprender até melhor, né? E a gente tem adotado nas escolas, né, em todos os níveis, uma visão de que primeiro eu devo aprender antes de aplicar. Eu não tenho nada contra isso, acho que, sem dúvida, tem ali a sua razão de ser dessa forma, mas na minha história, eu aprendi a empreender sem nunca ter tido aula de empreendedorismo. Eu aprendi a controlar financeiramente essas iniciativas sem nunca ter tido aula de finanças, né? Eu aprendi a dar aula, né, ou comecei a dar aula sem nunca ter tido uma aula para isso, para este fim. É claro que em todas essas experiências eu nunca fui muito bem, né? Eu estava ali quase que numa experimentação, mas dada a boa vontade e dada a espontaneidade das experiências, realmente acabou por funcionar, né? E a minha vida hoje tem muita relação com essa fase da minha infância. E algo que eu acho que seria interessante também contar para vocês é porque também nessa fase, né, dos 10, 12 anos de idade, eu tive vontade de aprender a nadar. E, como eu disse, né, fui sempre um bom aluno, e a minha mãe me inscreveu numa escola militar, né, a escola da Polícia Militar, e eles tinham curso de natação aberta à comunidade. Então, minha mãe me inscreveu,
e eu comecei a participar das aulas. Então, na primeira aula, o professor falou sobre teoria da natação, da respiração, dos movimentos do corpo, e eu prestando muita atenção. E aí depois falou, pessoal, vamos para o aquecimento. Eu fui para o aquecimento, depois, vamos pular para uma piscina. E ele falou, vocês vão nadar só para se interagir. E aí na segunda aula, ele começou a explicar como nadar, né? Que você tem que entrar num ângulo de 45 graus, que você tem que bater a sua braçada tem que entrar com a mão reta e abrir, né? Para puxar a água, que a gente deveria bater o pé, né? Com o máximo de paralelismo possível em movimentos diferentes, em sentidos diferentes, para poder impulsionar. E eu ficava olhando tudo aquilo com muita atenção. Aí o professor falou, então agora, por favor, depois do aquecimento, vamos lá, vamos nadar. E aí eu tentava nadar, não conseguia nadar. Aí na terceira aula, mesma coisa. Prestei atenção, fui pular na piscina, não consegui nadar. A terceira, né, a quarta aula, mesma coisa. E aí quando eu voltei para casa, a minha mãe olhou para mim e falou, filho, tá tudo bem? Eu falei, mãe, tá tudo bem. Você tem certeza? Eu falei, tenho. Ela sabia que eu não estava bem. E ela me respeitou. Ela falou, tá bom. Aí eu falei, mãe, eu não quero mais voltar a nadar. Aí minha mãe falou, por quê? Ah, mãe, eu não sei, eu perdi a vontade. Não tô com mais vontade de nadar, não. Aí ela falou, filho, que tal se você tentar só mais um pouquinho? Aí eu falei, não sei, mãe, mas eu acho que eu não quero, não. Mas depois que a minha mãe falou, eu fiquei pensando. Eu falei, vamos lá. Só que aí é algo que eu sempre falo com os meus alunos, eu sempre converso com as pessoas, né? Porque chegou uma hora que eu estava pensando, será que o problema sou eu? O problema é o professor? O problema é a piscina? De quem é o problema por eu não conseguir nadar? E eu fiquei pensando bem, eu falei assim, peraí, na verdade, eu tenho uma decisão. Eu vou nadar. Aconteça o que acontecer, eu vou nadar. E aí aconteceu a mesma coisa, dinâmica de aula, uma explicação, aquecimento, professor, então agora vamos nadar. E eu falei, eu vou nadar. Eu pulei na piscina e nadei do meu jeito e nadei. E ao final da quinta aula, finalmente eu consegui nadar. Mas será que eu nadei direito? Não, não nadei direito. Bati o pé errado, eu entrei com o ângulo errado, não sabia e não fiz de forma sincronizada como o professor estava falando, mas aquilo marcou demais a minha vida. Por quê? Porque o que eu percebi é que existe uma beleza, existe uma grandeza em quando você toma uma decisão em fazer algo, em realizar alguma coisa. Então eu estava querendo começar perfeito, com todas as regras, com todos os movimentos esperados de um nadador. E eu não estava conseguindo. E, ao ter começado a nadar, o que eu percebi? Que aos poucos eu poderia aperfeiçoar o meu movimento, aperfeiçoar a minha respiração, a batida de perna, a batida de mão. E foi isso que me fez um nadador, né? Então, essas experiências que eu fui coletando na infância acabou por contribuir bastante, né? Espero que alguma dessas histórias possa, né, fazer sentido para quem estiver ouvindo, porque para mim fez muito sentido e talvez possa, em alguma medida, fazer para alguém. Aí, chegando uma fase um pouco mais, já para a fase universitária, né, eu acabei por fazer o colégio técnico, sou técnico em eletrônica, é um curso muito bom, muito interessante, mas desde que eu entrei, a partir do segundo ano do colegial, já sentia que não era bem o que eu queria mais. Já que eu estava lá, eu tinha que fazer, fui fazendo, fui trabalhar, a mesma sensação. Acho que eu não estou na área que eu quero, mas vamos lá, né? Estou ganhando dinheiro, vamos lá, vamos fazer. Mas chegou uma hora que, quando eu terminei o colégio técnico, eu falei, bom, então agora eu vou emendar uma engenharia, né? Uma engenharia elétrica. Já gostava de matemática desde a infância, né? Continuei gostando lá no colegial, no ensino médio, técnico. E eu falei, então acho que eu vou fazer engenharia elétrica, né?
Mas o tempo foi passando, eu falei, olha, acho que engenharia elétrica não vou fazer, né? Mas o que será que eu vou fazer? Eu não sei. Então, eu fiquei muito em dúvida sobre o que fazer, né? Eu tive uma ideia que muitas pessoas têm, que é quase que um conforto, né, individual, e eu tomei a decisão de fazer um cursinho, né, de ficar um ano estudando e, ao longo de 12 meses, tomar uma decisão sobre o que fazer, né, no curso superior. O fato é que eu fiz lá os 12 meses no colégio, desculpa, no cursinho popular em São Paulo, né, e não paguei, né, e alguém pagou por mim, na verdade, eram alunos na época da Escola Politécnica, né, e na época eles abriram o cursinho da Poli, né, que é um cursinho para quem é mais da cidade de São Paulo conhece, são no estado de São Paulo, é um cursinho hoje popular, preços pequenos, e a ideia se mantém, né, de apoiar e ajudar estudantes, né, que vêm, sobretudo, escolas públicas, que era o meu caso. Muito bem, então eu faço lá o cursinho, termino, presto matemática na Unicamp, porque dado que eu já tinha dado aula de matemática, eu falei, bom, acho que matemática eu posso entender como alguma carreira que para mim faz muito sentido. Prestei medicina na Unesp. Meu pai, o sonho dele era que eu fosse médico, mas honestamente, né, estudando 100% escola pública, né, a formação no colegial toda noturna, tendo que trabalhar, sem condições de fazer um curso de inglês, ou seja, uma situação desafiadora, não tem chance nenhuma em passar em medicina, mas pelo menos eu vou né, pelo menos dizer, tentei, está aqui, fiz. E, finalmente, administração na USP. Então, note, eu prestei exatas, matemática, medicina, biológicas e administração, que é uma ciência social aplicada. Ou seja, exatas, humanas, biológicas. E isso mostra um pouco também do meu perfil e da minha trajetória, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu sempre fui muito arredio e continuo, né, nas ideias que as pessoas têm de classificar as pessoas, colocá-las numa caixinha, designar o que ela é, o que ela não é, o que ela pode, o que ela não pode. Isso sempre me incomodou, continua me incomodando, porque eu acho que o ser humano e as pessoas são muito complexas, né? E cada pessoa encerra um universo, uma riqueza muito grande. E se nós pararmos um pouco para estudarmos, né, a história da humanidade, houve uma época em que a ciência, por exemplo, avançou com a integração dos conhecimentos, das exatas, das humanas, das biológicas. Por exemplo, um caso, Leonardo da Vinci, né, um grande personagem da humanidade, reunia essas características, né, das exatas, né? Então tinha cálculo, tinha a física, tinha a matemática, mas também tinha as artes, né? Então assim, inspirado por histórias que a própria história contava, nos contou, eu sempre tive muita restrição a essa ideia de que gosta de exatas, vai matemática e física, vai para exatas. Gosta de história e geografia, vai para humanas. Gosta de biologia, vai fazer algum curso na área das biológicas. Eu gostava de tudo. E então, o que seria o meu caso? O meu caso foi esse, eu acabei por não saber, né, por onde me direcionar, porque era um sistema de ensino que tentava me classificar e eu não conseguia me encontrar nessas classificações. Eu acho que muitas pessoas vivem isso, né, porque os sistemas sociais, né, não apenas educacionais, muitas vezes querem classificar. Não, você é da terceira idade, né, você já é uma pessoa idosa. Não, você gosta de exatos, então você vai fazer ali a engenharia, alguma coisa do gênero. Não, eu realmente sou muito rebelde sobre isso, mas o fato é que depois que eu prestei o vestibular, eu passei em matemática, como era esperado, mas era engraçado porque a minha nota em matemática na Unicamp não foi alta, foi baixa, e a minha nota de história foi elevadíssima. Acho que foi uma das maiores médias de história de um candidato a fazer bacharelado em matemática. Passei em medicina na Unesp, né? E eu, por que passei em medicina? Na época, eram 120 candidatos por vaga, e eu acabei por passando. Por quê? Porque, ao contrário dos candidatos que estavam prestando para valer, vamos dizer assim, eu não. Para mim, ia tentar, não considerava nem como um curso que eu ia fazer.
e acabei ficando tranquilo e fiz uma excelente prova, né? E não passei em administração na USP. Fiquei muito nervoso na prova e quando eu fui fazer a prova de redação, eu fugi do tema e tirei 0. Né? Fui bem nas outras matérias, mas a redação me eliminou daquele vestibular. Bom, o fato é que fui fazer medicina, comecei a fazer o curso e, e na Unesp, né, na época, década de 90, meados da, né, o início da década de 90, aliás, os estudantes de medicina já entravam no hospital, né, no HU, no hospital universitário, e, e assim que eu entrei no hospital, vi o ambiente hospitalar, eu falei, não, eu não gosto disso, eu não me sinto bem. E fiquei pensando, mas será que eu vou passar a minha vida toda num ambiente que eu não me sinto bem? E aí eu vivi 3 meses de muita angústia, de muito sofrimento, e os meus colegas, né, já estavam fazendo amizade, tudo, e falou assim, Sadal, termina o curso de medicina, depois vai fazer administração, né? Há muitos médicos administradores, né? E eu dizia para eles assim, não me parece fazer sentido fazer medicina. Eu não vou ser um bom médico, isso me preocupa. Ainda mais numa universidade pública, né? Talvez eu esteja tirando a vaga de um estudante que tem vocação para ser médico, de uma jovem, né, que quer ser uma boa médica. Então, depois de exatos 90 dias, eu tomo a decisão de interromper o meu curso de medicina. Não tranquei. E ao ter, né, não prosseguido o meu curso, aquela vaga que eu evadi foi destinada a algum estudante que hoje deve ser um médico ou uma médica que pôde cursar a Unesp de Botucatu. Então, quando eu voltei para São Paulo, meu pai foi me buscar, até fiquei muito triste, né? E eu falei, pai, me desculpa, né? Eu tentei. E meu pai falou, não, não se preocupa, filho. O importante é que você seja feliz. Papai sabe que você tentou, que você quis, né? Fazer essa tentativa. Para mim, tá tudo bem. E foi me buscar. E chegando em São Paulo, né? E é claro, depois eu prestei lá o teste vocacional. E aí o que deu no teste vocacional, né? Que poderia fazer administração, economia, relações internacionais. Eu saí feliz da vida, né? Mas é claro, porque aquele teste vocacional era, na minha compreensão, eu induzi todas as respostas pelo que eu queria, né? Mas tudo bem. O resultado daquele teste indicou que a minha ideia de fazer a administração era o caminho que eu deveria seguir. E, pessoal, olha só, nesse meio tempo, né, em ter voltado lá da medicina, no primeiro semestre ali da década de 90, eu ouvi na rádio falando da Fundação Getúlio Vargas, né, da FGV, dizendo que ia ter um vestibular no meio do ano. E eu pergunto, né, para o meu pai, a FGV é uma boa escola? Ele falou, nossa, uma escola excelente. E aí, o que eu fui fazer? Visitei a escola, fui ver o currículo, e honestamente adorei, adorei. Mas até então, faltando um mês e meio para a prova, eu sequer conhecia a escola. Enfim, prestei vestibular, ingressei. Por que eu contei essa trajetória meio conturbada, né, antes de ingressar no ensino superior? Porque se vocês olharem meu currículo, parece que eu fiz uma escadinha. Eu nasci administrador, gostava de administração desde que eu era bebê. Não é verdade, né? Então, quando eu ingresso na faculdade, eu me envolvo em tudo, porque dentro da minha ideia, isso é algo também que eu procuro, né, na medida do possível, e quando há contexto, dizer para as pessoas, né, nunca se frustre colocando a culpa em alguém, seja quem for. Né? Então, nós fazemos as nossas escolhas nas nossas vidas, todas elas têm prós e contras, mas as escolhas são nossas. Então, eu tinha absoluta convicção de que se eu fosse um profissional bem realizado, né, um trabalho adequado, né, dentro do meu propósito, dentro dos meus valores, tinha a ver com as minhas escolhas. Então, eu paguei um preço, sabe, para isso acontecer. Sofri muito, errei muito, caí bastante,
mas tudo isso me ajudou a chegar hoje quem eu sou, né? Mas pessoas, às vezes a pessoa não quer pagar esse preço e aí passa a sua existência, né, sua vida, fazendo atividades ou estudando algo que nunca lhe agradou, não agrada. E eu procuro dizer às pessoas, nunca faça isso. Pague, vale a pena pagar o preço e seguir as suas convicções, as suas ideias, seus propósitos, né? Então, quando eu ingressei ali na faculdade de administração, foi um dos momentos de maior alegria, porque toda a aula para mim era boa, tudo funcionava bem, tudo fazia sentido, adorava, me envolvi no diretório acadêmico, me envolvi na empresa júnior, ou seja, eu mergulhei completamente ali na faculdade de administração e ficava feliz, por quê? Porque na faculdade de medicina eu passava o dia inteiro fazendo algo que não fazia sentido. E quando eu fui fazer administração, que era meio período, eu passava o período inteiro fazendo algo que para mim me deixava sempre muito feliz. Então, essa trajetória, né, é muito importante, né, para essa dedicação, esse mergulho, essa gratidão, né, por ter alcançado uma boa escola, né, e como eu venho de uma família humilde, não podia pagar, mas eu ganhei uma bolsa integral, né, e por isso eu pude fazer a Fundação Getúlio Vargas. Então, ao me envolver com as várias e várias atividades, né, teve uma que marcou, né, essa trajetória, que foi uma campanha na época do sociólogo Betinho contra a fome, contra a miséria e pela vida. Eu participei da campanha como um dos alunos, né, tinha professores, funcionários, e a gente arrecadava alimentos para justamente essa campanha de combate à fome. E no final da campanha, eu fui ver as pessoas, né, que estavam reunidas, acho que éramos 4 alunos, 3 funcionários, uns 4 professores. Ou seja, era algo em torno de 10 pessoas numa escola que tinha 1.600 alunos. 400 professores, sei lá, 300 funcionários. E aquele momento, né? E aí fazendo a conexão com a minha infância, que eu nunca concordei, nunca concordo com desigualdade, com a pobreza, com a exclusão, mas vendo aquela cena, né, de 4 alunos, eu falei, mas cadê os outros 1.596 alunos? A escola dizia, nós formamos líderes que vão mudar o Brasil. Eu falei, mas se nós somos incapazes de fazer algo para combater a fome que está ao nosso alcance, aquilo marcou a minha cabeça, marcou aquele momento. E no final também da campanha, eu fiz uma reflexão importante que é a seguinte: tem muitas pessoas que querem ajudar a pobreza com a pobreza. Então dizem, tá sobrando uma roupa? Doa. Tem um móvel que já está usado, você não quer mais? Manda lá para uma entidade social. Eu não tenho nada contra isso. Eu acho que isso é uma forma de ajudar, sim. Mas eu gostaria que vocês pudessem pensar comigo se a superação da pobreza e da exclusão se dá com a pobreza. E na minha humilde compreensão, e no momento do final dessa campanha contra a fome, a miséria e pela vida, eu pensei seriamente qual era a minha principal contribuição para a sociedade. E ali eu cheguei à seguinte conclusão. Sem dúvida era importante a questão dos alimentos, porque fome tem pressa, aliás, é bom que se diga, né? A fome não pode esperar. Quem passa fome tem um sofrimento tão profundo e tão iminente que não há o que fazer. Você tem que realmente combater a fome imediatamente. Mas naquele momento eu falei assim, o que eu mais tenho a doar, né, a melhorar a vida das pessoas é o conhecimento de administração. Eu falei, a minha melhor doação como pessoa, como profissional, como cidadão, é levar o que eu sei sobre administração. Então, esse momento foi algo que eu falei, puxa vida, então eu devo ajudar as pessoas com isso. Foi daí que nós criamos uma empresa júnior chamada Consultoria Júnior Pública FGV, em 13 de abril de 1994, né, guardo a exata data e momento. Eu estava no meu segundo ano da faculdade, e ali eu pude vivenciar uma das experiências mais incríveis, né? E eu estava no início ainda no meu curso universitário, já estava abrindo uma empresa, mas não era qualquer empresa, era uma empresa movida por propósito,
uma empresa que queria ajudar a sociedade brasileira. E veja só, ano que vem, esta empresa vai completar 30 anos. 30 anos que essa empresa júnior, que foi a primeira do mundo, né, focada nas questões públicas e sociais e do terceiro setor do mundo, né, vai completar 3 décadas de existência. Então, isso é um motivo de muita alegria, muito orgulho dentro da minha trajetória. E aí, vivendo isso, né, eu pude perceber, e vale a pena contar aí para quem estiver ouvindo, que um dos projetos significativos que nós fizemos na oportunidade foi atender uma creche no extremo sul da capital, São Paulo, que é uma creche em Parelheiros. E lá eu tive uma das experiências mais incríveis da minha vida, em que eu percebi que era uma pessoa ignorante. Eu ignorava a realidade social, eu ignorava a realidade das organizações. E a minha faculdade, que é uma excelente instituição de ensino, era e continua sendo, mas não enxergava ou não contemplava esse tipo de organização em suas aulas. E aí, quando eu tomei contato com aquela creche, achei que ia fazer uma coisa revolucionária, que ia mudar muita coisa, quando, na verdade, eu não tinha preparo algum para mexer numa simples creche, né? Aliás, não é simples. A creche é uma organização muito complexa, aliás. E naquele momento eu me prometi algo que até hoje eu persigo, que é aprender a ensinar a administração de maneira fácil, acessível, que uma pessoa que não é da área entenda. E foi lá, na creche em Parelheiros, na periferia de São Paulo, que eu percebi o quanto a nossa área de administração é cheia de jargões e que eu mesmo não tinha a devida clareza e profundidade do que eu mesmo falava. Tanto é que, por exemplo, tem uma palavra dentro da administração que é estratégia, muito usada. A estratégia de marketing, a estratégia financeira, a estratégia daquela empresa. E uma pessoa falou, o que é estratégia? Então, tem pessoas que dão aula, a estratégia vem de estrátegos, que é do campo, dos militares. A pessoa vai falando, fala, é legal, mas eu não entendi. Eu fiquei pensando, falei, o que é estratégia? Né? Então, eu fui estudando, pensando, refletindo. E hoje, né, eu sempre falo aos meus alunos, né, existe uma palavra em português que não é exatamente estratégia, mas ela está bem perto dela, que é como. Então, eu vou falar a estratégia de marketing, ou seja, é como aquela empresa está fazendo o seu marketing. E assim por diante. Né? Bom, então essa experiência foi tão gratificante na minha vida que eu falei, puxa, essa experiência poderia chegar a outros estudantes de administração. E daí que surge, né? Eu assumo a presidência de uma federação de estudantes, e aí foi o contexto ideal, vamos dizer assim, para que eu pudesse levar, né, essa experiência para outras escolas. E nós criamos o prêmio FENEAD, né, que é um prêmio para, na época, né, foi criada para projetos sociais liderados por estudantes, coordenado, né, facilitado por professores. E esse prêmio FENEAD, então, buscou levar recursos a que os jovens, junto com seus professores, pudessem fazer projetos para melhorar o seu entorno e a sociedade brasileira. Então, é esse processo, né, que eu contei aí para vocês, né, desde a minha infância, né, o ensino médio, aquela conturbação antes do ensino superior, e duas enormes experiências na minha formação para além da sala de aula, me fizeram ser, né, o professor que eu sou hoje, o pesquisador que eu sou hoje, né? Atualmente, eu ocupo a presidência de uma associação de escolas de administração, e é um privilégio histórico, né, que eu posso dizer, ter, em algum momento, participado como líder estudantil, e nesse momento como líder, né, docente e acadêmico numa associação, mas que algo que, independente dos anos que se passaram, né, nós estamos falando aí de mais de 3 décadas, né, entre o início da universidade até os dias de hoje, o propósito e o sentido não mudou. Né? A minha ideia ainda é contribuir, né? É poder levar um pouco do meu conhecimento, da minha experiência e abrir portas às pessoas e às organizações que merecem atenção.
que merecem a força para que possam continuar a sua jornada e cumprimento da sua missão. Então, não é por outro motivo, né, que hoje eu sou professor de mestrado, doutorado, professor universitário, cidadão, né, que não o principal motivo, que é usar tudo isso que eu sei, tudo que eu pude aprender ao longo da minha trajetória para fazer o bem, para tentar contribuir com pessoas que às vezes não têm voz, não têm vez, né? Então eu pesquiso, por exemplo, o empreendedorismo negro, então um contingente muito grande aí da nossa população brasileira, mais da metade são formadas por pessoas pretas, negras ou pardas, e muitas vezes não tem voz, não tem vez nas universidades, não tem vez na pesquisa, e eu faço questão de levar essas temáticas para o núcleo, para o centro. Observo questões como gênero, mulheres, né? Mulher é a maior parte da nossa população, mas é considerada como uma minoria. Então, eu não tenho dúvida de levar a questão a cabo, seja na pesquisa, seja em dar espaço às lideranças, mulheres que muitas vezes são deixadas de lado, e eu tenho a convicção e a responsabilidade de não apenas falar, refletir ou escrever a importância de gênero, mas na posição que eu ocupo, eu tenho da minha equipe, metade da minha equipe é formada por mulheres. E mulheres que merecem estar onde estão, mas esse é um compromisso concreto, né? E há um aprendizado importante, né, que eu tive com um empreendedor social paraguaio, que diz que hoje muito da violência que nós temos em nossa sociedade, em vários níveis e contextos, é vinculado ao desalinhamento, né, entre o que você pensa, o que você sente e aquilo que você faz. Então, eu procuro não ser assim. Eu procuro sempre manter essa coerência entre o que eu penso, o que eu sinto e o que eu faço. Então, eu dou aula do que eu já experimentei, errei e acertei. Eu tento buscar, né, dar luz, atenção, né, a temáticas ou às pessoas que eu sei que encontram dificuldades no meio acadêmico e precisam de uma força para acontecer. Então, por exemplo, uma parte dos meus orientandos no mestrado e doutorado são professores do ensino médio público. E por quê? É o gargalo da educação no Brasil. Então, eu me sinto responsável e compromissado a usar o meu título, a minha posição, o meu trabalho em favor de pessoas que muitas vezes não encontram espaço ou ambiente para realizar o seu propósito e a sua missão. Então, resumidamente, né, essa é uma trajetória da minha vida. Eu quero continuar dessa maneira. Eu sou muito feliz dessa forma. Algo também que eu quero dizer a vocês, né, que pode parecer besteira, mas a mim não é besteira. Eu sou uma pessoa que eu sei que hoje aquilo que eu falo, eu tenho que ter muita responsabilidade. Um gesto meu pode fazer diferença para muitas pessoas, para o bem ou para o mal, então eu tenho que tomar muito cuidado. Mas eu tenho uma vida privada, familiar, sempre muito preservada. Eu acho que vocês devem ter notado a importância do meu pai, da minha mãe na minha vida, e os meus irmãos, a minha esposa, os meus filhos. E eu tenho muita felicidade em poder manter a minha coerência também no ambiente mais próximo a mim. E se eu tenho equilíbrio para poder dar conta de tudo aquilo que eu faço, eu devo, sem dúvida nenhuma, à minha família, aos meus amigos mais próximos, ao que eu nunca vou abrir mão, né? Então, são várias questões, né? E se a gente pode pensar de forma grandiosa, né? Em que a gente possa usar o nosso conhecimento, a nossa experiência a buscar fazer o bem, né? Essa é a minha história, né? Nem todas as pessoas têm esse caminho, não é para ter, porque eu acho que as pessoas têm as suas trajetórias, as suas escolhas. A minha foi essa, né? Tem sido essa. E aí eu posso me colocar à disposição de quem quer que seja, que esteja ouvindo isso, esteja onde estiver, esteja fazendo o que estiver fazendo. Se eu puder contribuir, conte comigo. Eu sempre estarei à disposição, sempre poderei
tentar, de alguma forma, dar força àquelas pessoas que precisam desse espaço e precisam dessa força, dessa base para poder seguir adiante. Agradeço muito a atenção que você teve até aqui e espero, com muita honestidade, continuar essa minha jornada, né, em tudo aquilo que eu puder fazer, fazer o bem às pessoas. Muito obrigado.